Senhor comemora apoios nesse segundo turno, entre eles o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era governador quando o senhor foi detido na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Teve violência policial, protestos. Quem mudou nesses 12 anos? O senhor ou Geraldo Alckmin para agora estar em mãos dadas? Milton, quem mudou foi Em mãos dadas. Milton, quem mudou foi o Brasil, né? Porque nessa mesma época, o Lula e o Geraldo Alckmin eram adversários e se criticavam, às vezes, com mais dureza do que as minhas críticas ao Alckmin. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Porque o que mudou não foram a personalidade das pessoas, nem a minha, nem a dele. O que mudou é que, nesse meio tempo, surgiu um campo político de extrema-direita marcado pelo ódio, marcado pela violência, e que fez com que setores que pensam diferente se unam para poder enfrentar esse campo. Isso teve em jogo na eleição passada com a chapa Lula-Alckmin, e isso está em jogo novamente nessa eleição. Sabe por quê, Milton? Porque o meu adversário, nesse segundo turno, que fugiu do debate, é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É o candidato, aí sim, que mudou, que quando estava com Bruno Covas, como vice-prefeito, dizia que defendia a vacina. E o Bruno fez um bom trabalho de vacinação na pandemia. Agora já disse que é contra a vacina, pela aliança com o Bolsonaro. É o candidato, se me permite, Milton, é o candidato que agora chegou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, o que é um desrespeito com os familiares de pessoas que perderam mais de 700 mil entes queridos. Foi exatamente isso que ele falou, né? Isso, tem um vídeo dizendo isso, a gente pode, inclusive, postar e trazer aqui. Não em relação à obrigatoriedade da vacina ou ser contra a vacina. O candidato Ricardo Nunes, quando falou, disse que não seria obrigatório, mas não era contra a vacina. O tal do passaporte. Ser contra a obrigatoriedade da vacina agora, é ser contra a vacinação. Agora, deixa eu compreender uma coisa aqui. O que o senhor mudou, então, nesse tempo? Hoje o senhor não apoia mais ocupação de terra, como lá naquela época? Ataques e mentiras durante essa campanha toda, inclusive com direito a laudo falso na véspera de eleição. Mas aqui não tem mentira no que eu lhe perguntei. Não, no que você me perguntou, não. Me deixa explicar. É que o senhor não me respondeu, mas está atacando o anterior já. Eu vou responder. Tá bom. Né? O fato do meu adversário não estar aqui, né, eu acho que já diz muito, inclusive. Né? Eu espero que vocês pudessem ter essa mesma veemência, essas mesmas perguntas com ele. Uma pena é que ele fugiu. Eu não fujo. Agora me deu tempo de responder, porque vim aqui para um debate, tive o respeito com quem está nos ouvindo, que ele não teve. Então é o seguinte, em relação ao tema de ocupações, eu tenho maior orgulho de ter participado durante mais de 20 anos da minha vida de um movimento que deu casa para as pessoas, que lutava para que famílias inteiras pudessem ter um teto digno para morar. Milton, eu não sei se você já acompanhou um despejo. Já. Quando tem um despejo e você vê uma mãe, uma família, perdendo o último colchão do que ela construiu, perdendo tudo e sendo jogada no desespero na rua, é um dever moral você estar ao lado dessas pessoas. E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida toda. O que o movimento social faz para a gente poder aqui combater as mentiras, que inclusive o meu adversário no segundo turno usa, não foi jamais invadir casa de ninguém. Isso é uma caricatura mentirosa. O que o movimento social faz foi identificar imóveis que estão em situação ilegal, imóveis que estavam lá. Sabe, quem está ouvindo deve saber, quando passa no centro de São Paulo e vê um prédio todo abandonado, pichado, que vira lugar de insegurança, principalmente para as mulheres. Ou quem anda na periferia e vê aquele terreno baldio que vira desova de carro roubado, desova de cadáver. O que o movimento fazia era pegar esses imóveis que estavam
abandonados há 20, 30 anos, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia social. E nós demos casa para mais de 15 mil famílias. Isso, para mim, é um orgulho. Agora, sabe por que os meus adversários me atacam, Milton? Porque eles não têm nada para dizer a respeito da minha trajetória. Candidato. Eu tenho muita dúvida se o nosso adversário, não para um monólogo. se o nosso adversário teria também o mesmo orgulho de dizer Candidato. o que ele fez nos últimos 20 A anos. Maria Cristina vai fazer uma pergunta e eu vou só fazer um parênteses. A veemência da pergunta para o senhor será sempre a mesma para qualquer outro candidato. Não fazemos diferença na veemência da pergunta. Maria O problema Cristina. é que ele não apareceu, né, Milton? Essa sua militância, a qual o senhor estava fazendo referência, a militância social não impediu que o senhor, neste primeiro turno, perdesse em distritos muito pobres da cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor analisasse para a gente se a gente compara o seu mapa do primeiro turno com o mapa lá de 2020. Neste primeiro turno, o senhor ganhou em Pinheiros, em Perdizes, na Bela Vista e na Vila Mariana. São bairros do centro, são bairros de classe média que o senhor, em 2020, havia perdido. Então, o senhor ganhou entre esses que são mais aquinhoados daqui na cidade de São Paulo, coisa que o senhor não tinha feito. E, por outro lado, o senhor perdeu em distritos do extremo sul, Parelheiros e Grajaú, e perdeu para o Nunes e perdeu no leste para o Marçal, em alguns distritos também. O que aconteceu? Essa sua moderação fez com que o senhor perdesse o voto dos mais pobres? Olha, Maria Cristina, primeiro eu tenho o maior orgulho de ter sido o candidato mais votado em Pinheiros, em Perdizes, na Bela Vista, porque isso significa a compreensão de que o meu governo, junto com a Marta, vai ser um governo para todos. O fato de ter a prioridade de olhar para as pessoas mais vulneráveis em São Paulo, porque é inaceitável que a gente tenha o abismo social que a gente tem, uma parte da cidade, os índices sociais da Suécia e outra parte dos países mais pobres do planeta, isso não dá para aceitar, isso não tem como dar certo. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho dito, nosso governo vai ser para todo mundo, até porque combater as desigualdades sociais é bom também para quem mora na Bela Vista, em Perdizes, em Pinheiros, nos Jardins, porque faz uma cidade mais civilizada e mais segura. Agora, eu tenho o maior orgulho, Maria Cristina, de ter ganho também no Campo Limpo, bairro onde eu moro, no Capão Redondo, no Valo Velho, no Jardim São Luís, no Jardim Ângela, no Piraporinha, no extremo da Zona Sul. Eu tenho o maior orgulho, Maria Cristina, de ter ganho ali em São Mateus, em Cidade Tiradentes, em Guaianazes, no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste. E tenho o maior orgulho de ter ganho também em Perus e no Jaraguá, no extremo da Zona Norte. Foram esses votos de periferia que permitiram que a gente fosse ao segundo turno, que é o reconhecimento do compromisso que a gente tem com uma cidade que seja mais justa e mais humana. Sabe o que está em jogo nesse segundo turno? Agora, são dois caminhos. O que está em jogo é o seguinte: quem acha que a cidade está boa do jeito que está? Quem se sente seguro andando com o celular em São Paulo, acha que a segurança está muito boa? Quem vai para um posto de saúde ou para um hospital municipal e acha que o atendimento está excelente, tem médico e tem remédio, quem acha isso concorda com o meu adversário. Que é isso que diz a propaganda dele, ele diz que fez tudo. Quem entende que São Paulo precisa de mudança, que pode mais e merece mais, está comigo e está com a Marta, Candidato. porque é a candidatura da mudança nesse segundo turno. Candidato